Capítulo 2871. Semente da Dúvida, Parte 1. Solos e Camila retornaram apenas para participar das comemorações depois que o acordo foi fechado. Embora os recursos fossem escassos, o reino e o império trouxeram meios para realizar um banquete e trocar presentes com todos os seus aliados. Os elfos de Cetralie, o povo de Oselex e os mortos-vivos das terras eclipsadas lutaram por conta própria até aquele momento, suportando condições adversas e tendo apenas a comida do conselho local para se sustentar. O banquete era a maneira do reino e do império agradecerem seus aliados pelos sacrifícios e iniciarem a convivência com o lado humano da expedição com o pé direito. Quanto aos elfos de Medolin, o banquete tinha como objetivo impressioná-los e dar-lhes um gostinho de sua futura liberdade. Quanto tempo até o portal ficar pronto? Lid perguntou com um sorriso educado estampado no rosto. Eu fiz a minha parte e mal posso esperar para sair daqui. Alguns dias. Uma semana no máximo. Orion respondeu, com um sorriso parecido. Meus mestres de forja têm trabalhado no portal o mais rápido que podem, mesmo durante os tratados. Mais do que isso seria apressar as coisas. Você não quer isso. Como assim? Lid, este é o primeiro portal transoceânico na história de Mogar. Orion disse, seu entusiasmo se tornando genuíno. Quando terminarmos de construí-lo e encantá-lo, poderemos ter que lidar com problemas imprevistos que podem surgir da conexão de dois pontos tão distantes no espaço. Então são alguns dias se não encontrarmos complicações e uma semana caso contrário. Lid suspirou. Eu posso viver com isso. Enquanto todos aproveitavam a primeira noite de festividades desde que chegaram a Giera, apenas um Nidog azedo permaneceu. O tempo não trouxe consolo nem clareza a Bodia. Nenhum de seus contatos em Giera testemunhou a morte de Narso e os membros de sua família recusaram seus chamados. Ele sentou-se nas laterais do acampamento, mordiscando pedaços de carne do cadáver de uma criatura marinha enorme que ele havia capturado e bebendo vinho de uma xícara de tamanho normal. Tem certeza de que não quer cozinhá-lo? Perguntou Tista. O cheiro de entranhas e sangue era tão forte que somente a presença de uma matriz o impedia de feder no ar. Tenho certeza. Ele assentiu. Essa coisa tem gosto de merda, mas é exatamente como eu me sinto. Não tem sentido também azedar seu humor. Volte para os outros. Tista não sabia o que fazer ou dizer para fazê-lo se sentir melhor. Estar lá para Bodia era a única coisa que ela podia fazer e claramente, não era o suficiente. A presença dela dava conforto ao Nidog, mas também o lembrava de que seu tempo estava se esgotando. Ele teve que escolher entre sua namorada e sua família e se esperasse muito tempo, perderia os dois. Olha, escuta, eles disseram em uníssono quando o amuleto de comunicação de Bodia se acendeu. Essa não é a runa do seu avô? Tista perguntou. É mesmo. Bodia esperava que Votal tivesse ouvido todas as mensagens que Bodia havia deixado e estivesse ligando para ele para consertar as coisas. Ele esperava que suas perguntas finalmente encontrassem uma resposta. Que o amor entre o pai adotivo e o filho finalmente superasse o dever que Votal sentia que devia à tribo deles. No entanto, Bodia não ousou expressar esses pensamentos e se preparou para o pior. Se o patriarca descobrir que eu chamei você, filho, vou ter muitos problemas, então fique quieto e escute. O Nidog mais velho estava em sua forma humanoide, parado no meio de vários círculos de forjaria que selavam a sala de influências externas e, com sorte, impediriam que o sinal do amuleto fosse detectado. Há algo errado com a Maré Negra. Ela tem atormentado nossa terra por meses, mas agora, de repente, começou a se mover. Eu já sei disso. Bodia suspirou. Por um lado, ele estava feliz pela preocupação do avô com seu bem-estar. Por outro, ele estava completamente desapontado. É porque os membros da expedição, eu disse para calar a boca. Votal sibilou. Eu sei sobre isso e não ligaria para você por notícias de semanas atrás. O que estou falando aconteceu nos últimos 2 dias e eu liguei para você somente depois de confirmar que não é apenas o fluxo e refluxo usual das linhas de frente.
A Maré Negra não está se deslocando em busca de comida como de costume, ela está indo embora. Indo embora. Bodia ecoou, incrédula. Uma maré de monstros era composta por milhões de monstros e tinha que se estabelecer em um lugar com vida suficiente para sustentar temporariamente sua existência. Muitas criaturas não conseguiam simplesmente se levantar e ir embora. Eles eram literalmente uma maré viva, cujos padrões podiam ser estudados e previstos. Sim, partindo. E sob quaisquer outras circunstâncias eu ficaria em êxtase. A língua bifurcada de Votal lambeu nervosamente seus lábios escamosos. A maré está se movendo para o oeste, dando à nossa tribo um descanso e às nossas terras a oportunidade de se recuperar. Melhor ainda, a maré está direcionada para uma terra árida. Cada dia de viagem matará milhares de monstros, seja de fome ou para saciar a de seus membros mais fortes. Eu não tinha razão para me preocupar ou chamá-lo até triangular a posição atual do seu amuleto, filho. Não me importa o que o patriarca diz, posso estar bravo com você, mas não quero que você morra. Então pegue suas coisas e vá embora porque, com base no último relatório de nossos batedores, a Maré Negra chegará ao Vaifinder em questão de horas. Bodia ficou comovido com o cuidado do avô. Infringir o decreto do patriarca era um crime grave. Se exposto, Votal poderia ser banido do clã por ajudar um traidor. Ao mesmo tempo, no entanto, Bodia não conseguia deixar de lado as dúvidas sobre a morte de Narso e a notícia soou absurda em vez de inquietante. Uma vez que a semente da dúvida foi plantada, ela lançou sua sombra sobre cada palavra que saía da boca de Votal. Você está dizendo a verdade ou isso é outra tentativa de me manipular? A voz de Bodia começou com um sussurro, mas aumentou de volume a cada palavra. Não há tempo para discussões. Apenas saia daí. O Midog mais velho disse frustrado, olhando nervosamente ao redor como se esperasse que alguém invadisse o laboratório de forjaria a qualquer momento. É o que você diz. Bodia rosnou. Alguém plantou o corpo de Bodia no Vale do Sol bem onde o patriarca me deformou. Foi uma coincidência. Mudamos nossas tradições e não recuperamos mais os corpos de nossos irmãos caídos. Votal se encolheu, sua boca abrindo e fechando, mas não produzindo nenhuma palavra. Seu rosto não tinha os músculos necessários para fazer expressões, mas Bodia reconheceu nervosismo pelo leve tremor na cauda. Como eu sei que isso não é só mais um truque para me fazer de bobo na frente dos outros membros da expedição? Que você não vai destruir o portal assim que ele for deixado desprotegido. Como posso acreditar em você depois do que a tribo fez com meu irmão de ninhada? O jovem Midog interpretou a linguagem corporal do avô como uma admissão de culpa e expressou suas dúvidas. Ao me enganar, você também estará enganando Garl. E se por causa de suas mentiras a expedição falhar, todos os relacionamentos que construí até agora serão destruídos. Capítulo 2872 Semente da dúvida, parte 2. Nesse ponto, a colonização de Gera seria adiada por meses e o conselho desperto me deportaria de volta para casa, não me deixando outra escolha a não ser implorar pela misericórdia do clã. 2 coelhos com uma cajadada só. Bodia disse. Não tenho tempo para essa loucura. O som de passos se aproximando confirmou as palavras de Votal. Faça o que quiser, mas faça rápido. O holograma desapareceu e a runa do avô de Bodia tornou-se inalcançável novamente. Não havia como dizer se era porque Votal estava guardando o amuleto ou se ele havia sido confiscado. O Midog olhou para a runa inativa por um momento, pensando na época em que Votal adotou Bodia após a morte de seus pais. Naquela época, ele não tinha nada e era um jovem muito confuso que ainda não havia se recuperado do choque de chegar à maioridade. Bodia era um Midog que tentava se mover como um homem. Ele ainda estava sofrendo pela perda de seus braços e pernas quando a notícia da morte de seu pai nas mãos de uma abominação chegou até ele. Votal entrou em contato com o menino, cuidando dos ritos fúnebres e dando-lhe o tempo e a ajuda necessários para que ele se adaptasse à sua nova condição. O Midog mais velho fazia parte da vida de Bodia há muito mais tempo do que seus pais e, até alguns dias atrás, Bodia teria confiado sua vida ao avô.
Agora, no entanto, ele não sabia em que ou em quem acreditar. Pessoal, trago notícias urgentes. O Nidor chegou à mesa principal onde os vários líderes estavam sentados e conversando amigavelmente. Um feitiço silêncio cortou todo o barulho e perguntas até que ele terminasse de repetir o aviso de Votal. Bodia também mencionou sua discussão anterior com o patriarca e como isso levou ao seu banimento da tribo. Não posso confiar totalmente no vovô, mas também não posso ignorá-lo. Ele pensou. Isso é ridículo. Latazar, um dos representantes dos elfos de Medulin, disse. Precisamos de semanas e incontáveis ataques para fazer a Maré Negra se mover alguns quilômetros. Por que ela deveria de repente dar uma volta? Eu concordo. Parece uma mentira descarada. A Alice já sentiu enquanto o banquete explodia em um tumulto de vozes, ridicularizando Votal e insultando a linhagem Midori. Ainda assim, não há razão para ignorar o aviso, já que ele pode ser facilmente verificado. Os monstros de Zelex, os elfos de Cetralie e os mortos-vivos pegaram seus respectivos amuletos de comunicação e contataram seus parentes. No começo, todos zombaram ou riram da alegação absurda, especialmente o povo de Medulin. No entanto, isso só tornou o choque deles mais assustador quando eles saíram da fringe supostamente sitiada e não encontraram nenhum vestígio da Maré Negra. Os monstros revertidos vasculharam toda a área ao redor do geyser, enquanto os mortos-vivos vasculharam quilômetros ao redor do assentamento sem encontrar um único monstro. Ainda assim, isso não faz sentido algum. Orion ponderou. Mesmo que a Maré Negra se movesse, por qual razão ela deveria vir aqui? Esta região não tem nada de especial e escolhemos este local para o portal exatamente porque há várias áreas férteis entre aqui e a maré de monstros mais próxima. Se os monstros só querem comida, eles vão parar muito antes de chegar ao localizador de caminhos. Normalmente, eu concordaria com você. Eu tinha sentiu. Mas estou em Giera há tempo suficiente para estudar a Maré Negra e saber como ela se comporta. A razão pela qual foi tão difícil afastá-la é que naquela região há várias cidades de sobreviventes cheias de gado. Monstros estão sempre com fome e comida não é uma explicação válida para uma migração tão repentina. Acho que vale a pena investigar, especialmente até o sol nascer. Depois disso, meu povo será forçado a procurar abrigo e vocês ficarão por conta própria. Concordo. Ragu respondeu. Não vamos tomar decisões precipitadas até entendermos o que está acontecendo. Quais são nossas opções? Bem, não importa o quão rápida seja uma maré monstruosa, o vai vender é mais rápido. Orion deu de ombros. O problema é que se o avô de Bodia estiver dizendo a verdade, não podemos desmontar o portal rápido o suficiente para carregá-lo dentro do trem antes que a Maré Negra chegue aqui. O quê? Por quê? Lee perguntou confuso. Porque as peças que já foram forgemasterizadas se tornam altamente instáveis se seu pseudonúcleo for removido do núcleo de poder parcial. Orion respondeu. Você pode desmantelar um Dolorean depois de encantá-lo. Não, não posso. Não sei magia da criação. Lee murmurou a última parte, mas ainda assim lhe rendeu vários olhares furiosos. Reparar danos é uma coisa. Desmontar o chassis interromperia os padrões de runas e cortaria os caminhos de mana com consequências explosivas. Exatamente. Orion assentiu. Mesmo se removermos os cabos de energia que conectam o portal ao geyser, a energia acumulada levaria dias para se dissipar o suficiente para tornar o processo de desmontagem seguro. Até aquele momento, basta um erro para que o portal exploda na nossa cara. E se a gente abandonar isso aqui? Camila sugeriu. É viável, mas sem um portal, voltar para Garley levará dias. Depois, semanas para estocar novos materiais e meses para descobrir o que deu errado. Orion respondeu. Os reais não darão sinal verde para uma nova missão até que tenham certeza de que não será outro fracasso muito caro. Deixe-me adivinhar. Eu seria arrastado para tudo isso. Lid suspirou. Arrastado, não, mas sua ajuda certamente seria muito apreciada. Os reais vão pedir para você participar da próxima expedição, no entanto. Entendo.
Lit não tinha desejo algum de voltar para Giera, mas, ao mesmo tempo, um pequeno inconveniente era muito melhor do que arriscar sua vida para proteger o portal. Qual é o nosso próximo passo? Reconhecimento. Ragu respondeu. Sugiro que enviemos os mais fortes de nós para verificar os movimentos da Maré Negra e, se ela realmente estiver vindo para cá, tentar mudar seu curso. Se não funcionar, Requar é nossa única opção. Se todo o Conselho Giera falhou em se livrar de uma única maré de monstros, não temos chance de sucesso. Giera nem em nossa terra. Não há sentido em lutar até a morte. Todos concordaram, mas os elfos de Medolin se ressentiram do representante humanos de qualquer forma. Eles eram os únicos que não conseguiam se teletransportar e lavar as mãos daquela bagunça. Lit, você tem uma pedra de retorno sobrando? Iltin perguntou. Há um geyser de mana aqui e o povo de Zelex pode ajudar você a defender esta posição. Verdade, mas se chegar a esse ponto, como eles vão evacuar quando terminarmos de embarcar no localizador de caminhos? Lit respondeu enquanto lhe entregava o artefato. É melhor deixá-los onde estão para que, em caso de falha, eles possam sair com seu povo. Então por que você está me dando isso? Ela apontou para a esfera cuja superfície estava coberta de runas dimensionais vermelhas. Para lhe dar uma saída que não envolva sua mãe. Se Malishka teleportar você para Garl, nossos aliados ficarão presos em Giera. Baba Yaga poderia abrir um portal que levasse aos seus primogênitos, mas sem um deles agindo como um farol vivo, mover pessoas de um continente para outro levaria bastante tempo. Continua no próximo vídeo.